a importância da intercessão. Irmãos e irmãs, quero saudar a todos com a paz do Senhor e quero falar sobre a importância do intercessor. Esse grupo, Guerreiros da Família, é um grupo importante e reparo que as mulheres desse grupo têm um engajamento muito grande nas orações, nas intercessões. Reparo que nas madrugadas o celular toca várias vezes, dá sinal e a gente vai conferir. São as irmãs, os irmãos e principalmente as irmãs do grupo orando, intercedendo. Posso citar algumas, irmã Eloá está sempre postando as suas intercessões da manhã, irmã Geni, a Cláudia, Rosângela e entre outras. A importância da intercessão no mundo espiritual é muito grande, porque a gente sabe que o mundo infernal, o reino infernal não para de trabalhar, trabalha dia e noite, noite e dia. E os guerreiros da oração também têm que ter essa noção e batalhar. Muitas vezes oramos por alguém que está enfermo, ou que está no vício da bebida, das drogas, do crime, da prostituição. E às vezes você diz assim, poxa, mas não está havendo resultado. Não, está tendo resultado sim, porque é uma batalha, é uma guerra. E uma guerra às vezes dura meses. Se repararmos as guerras físicas, vemos que a guerra do Vietnã, na década de 70, durou anos. A guerra do Golfo, já nos anos 80, também durou meses, quase um ano. E entre tantas guerras que duravam, né, de 1 ano, 2, 3, até 10 anos, guerras civis. E o combate tem que ser extenso, tem que ser contínuo. Assim como o inimigo ataca um dia inteiro, você também tem que atacar ele o dia inteiro também. Assim, se o inimigo atacar você o mês inteiro, você tem que também contra-atacar ele o mês inteiro. Às vezes você ora para uma pessoa e você diz, não houve resultado na minha oração. Houve sim, porque se você não tivesse intercedido, orado pela pessoa, aquela pessoa poderia ter morrido. O espírito de morte, os demônios da morte, todos eles são da morte, mas aqueles que trabalham para levar a obra maligna no final, para levar a alma da pessoa, eles não conseguem porque tem alguém intercedendo. Aquele que está no crime, está no vício, ele não morreu ainda de overdose, porque você está intercedendo. É uma guerra no mundo espiritual. A tua oração é como um impedimento para que o inimigo não venha tragar aquele jovem, aquele homem, aquela mulher. E eles ficam impedidos de agir por causa da sua intercessão, mas eles continuam atacando. Eles continuam. E você deve atacar eles também. Porque parece que no mundo espiritual as pessoas entendem que nós somos os pobres coitados e os inimigos, os espíritos malignos, são os todos poderosos que atacam a gente o tempo inteiro, o tempo todo. E a gente fica dando uma de pobre coitado, tadinho de mim, recebi mais um ataque do inimigo. Não, você tem que se levantar em autoridade, em nome do Senhor, e contra-atacar ele, porque você tem armas poderosas. Você tem o poder de Deus e o nome do Senhor para atacar eles. Então você tem que atacar todo o tempo, para que eles também sintam também o poder de Deus, o ataque poderoso do Senhor. Chega de ficar só recebendo bombardeio e não contra-atacar. Você tem que contra-atacar eles ferozmente, violentamente, falando isso no mundo espiritual, com seus jejuns, com suas orações e intercessões o tempo todo, intensificar o combate. O exército americano, quando vai combater um inimigo, ele tem um alto poderio. São as maiores armas, os maiores mísseis, as maiores bombas, os aviões mais poderosos os Estados Unidos têm.
E eles têm uma estratégia. Eles, quando vão atacar o inimigo, eles sufocam o inimigo com alto poder de mísseis poderosos, e eles sufocam o inimigo, não deixam o inimigo respirar. Assim eles vencem uma batalha pelo poder bélico que eles têm, de armamento pesadíssimo, e pelo sufocamento que eles proporcionam aos inimigos. Um alto combate intenso, o inimigo não tem como resistir. Assim também no mundo espiritual. Você tem grandes armas nucleares, mísseis poderosos, orações, você tem jejum, quebrantamento, você tem intercessões poderosíssimas. E você tem que sufocar o inimigo o tempo todo, porque o inimigo, apesar de saber que no mundo espiritual ele está derrotado, o rei dele já está derrotado pelo Senhor Jesus Cristo, eles não se arrependem e não querem recuar. Mesmo sabendo da derrota iminente, eles não querem recuar. Eles querem anunciar uma falsa vitória dentro da sua vida espiritual. E você tem que ter as armas espirituais, como está escrito em Efésios. Em Mateus 26, versículo 22, o Senhor Jesus, quando estava sendo tentado, estava prestes a ser preso e ser traído por Judas, ele pediu aos discípulos: poxa, vocês estão dormindo, vocês não podem orar comigo, interceder? Porque o Cristo, naquele momento, estava sendo tentado pelo diabo de novo, para não ir na cruz. Ele estava sofrendo aflições ali, a ponto de suar suor de sangue, a ponto de falar com o Pai: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. E os discípulos estavam dormindo. Ele foi lá outra vez e falou com os discípulos: vocês não podem orar comigo só mais um pouco, para me ajudar nessa intercessão, porque eu estou com uma aflição de morte na minha alma. Ali o inimigo estava dando a última cartada dele, ou uma das últimas cartadas, para tentar enfraquecer o mestre ali, o mestre desistir de ir para a cruz. Mas o Senhor intercedia ali, orava por ele próprio. Também podemos citar também quando Moisés intercedia por Josué e os soldados contra o ataque dos amalequitas. Em Êxodo 17, versículo 8, fala que enquanto Josué guerreava contra os amalequitas, Moisés estendia os braços e ficava numa posição de intercessão. Aqueles braços eram um clamor ao Senhor, intercedendo para que os anjos do Senhor estivessem no meio dos soldados hebreus, fortalecendo os braços dos soldados, dando destreza, velocidade na espada para vencer os amalequitas. E quando Moisés abaixava os braços e parava de interceder, os amalequitas prevaleciam. Quando Moisés levantava os braços e intercedia, Israel prevalecia. E assim foi até a tarde a vitória do povo de Israel, do povo hebreu. Em Jó 42 também, vemos que Jó intercedeu pelos amigos dele. E o Senhor retribuiu Jó com a cura, com a restauração. Também podemos citar Efésios capítulo 6, versículo 18 e 19, onde Paulo pede intercessão para que a palavra seja dada a ele com fervor, que o Espírito Santo traga revelação para ele. Ele pede orações e intercessões à igreja. Também podemos citar quando Moisés orou pelo povo, para que o Senhor livrasse o povo das serpentes. Foi uma intercessão também. Podemos citar também Efésios capítulo 1, versículo 16. E Paulo sempre orava
pelos irmãos nas suas orações. Quando ele orava ao Senhor, ele dizia: eu sempre oro por vós, sempre lembro de vós nas minhas orações. Então a importância da intercessão é muito grande. Os grandes ministérios que estão de pé, que a gente conhece, que estão alicerçados, o segredo desses ministérios é a intercessão. O segredo não é o pastor famoso, não é a voz bonita do cantor, do grupo de louvor, da cantora. O segredo não é aquele irmão eloquente, aquele responsável pelo grupo de jovens. Não é aquele pastor carismático. O segredo está na intercessão. Eu posso citar um exemplo. Eu trabalhava com construção civil e eu estava restaurando a fachada de uma igreja Assembleia de Deus, lá no município de São Gonçalo. E todo dia eu reparava que uma irmã que morava no terreno da igreja, ela também era diaconisa e uma das intercessoras da igreja. E pelo menos 2 vezes por semana, essas mulheres se reuniam na parte da manhã, em jejum, para interceder pela igreja. Pelos irmãos, não é só pelo pastor não, interceder pela igreja. Pelo pastor, pelo diácono, pela diaconisa, pelo grupo de louvor, pelas irmãs de oração, pelos pedidos. E aí todo dia essas mulheres abriam a igreja e faziam uma oração, uma intercessão, até as 9 horas da manhã. Basicamente começavam 7 horas, com cânticos e louvores. E quando era por volta de umas 9h30, elas terminavam o louvor e iam tomar o café delas, terminavam as intercessões e iam fazer o lanche, o café delas. Então eu via que aquilo ali era uma coisa importantíssima para que os alicerces espirituais da igreja estivessem de pé. Assim também eu reparo e transporto isso para cá, para o grupo Guerreiros da Família. Às vezes eu não me pronuncio muito, mas eu estou ligado. Eu vejo essas mulheres intercedendo, orando, e eu vejo que é uma coisa importantíssima nesse grupo. Oh, meu Deus, a importância da intercessão. As pessoas não têm noção que é uma guerra no mundo espiritual terrível e tremenda. Porque a obra do inimigo é só matar, roubar e destruir, como disse o Senhor Jesus Cristo. Ele não tem outra meta, ele não tem outra opção, é matar, roubar e destruir, é dia e noite. Destruir a alegria, a tristeza, a prosperidade, a saúde, a vida espiritual, a vida conjugal, a vida sexual, a vida matrimonial, a vida financeira. A obra deles é matar o seu ânimo, matar a sua coragem, destruir a sua esperança. E o intercessor está ali para guerrear e combater ele. Assim, numa guerra, da mesma forma, numa guerra física, os primeiros soldados vão fazer o primeiro ataque. E por trás desses soldados existe o suporte, aonde que os outros soldados, os outros militares ficam levando suprimento, levando alimentação, levando água, levando combustível, caso gasolina, óleo diesel, combustível para os aviões, para que eles tenham mantimento e possam ter subsistência dentro de uma selva, ou num mar bravio, ou num deserto terrível. As aeronaves vão levando suprimento para eles, enquanto eles estão lá combatendo. Assim também no mundo espiritual.
Enquanto o grupo Guerreiro da Família e Guerreiro da Madrugada estão intercedendo pelas pessoas, os anjos do Senhor estão levando suprimento para aqueles que estão lá. E assim também a oração de cada um está suprindo a necessidade de um do outro, que também faz parte do grupo. Quando algum guerreiro ou guerreira intercede pelo outro guerreiro da família, o Senhor está levando provisão, está levando suprimentos. E assim é no mundo espiritual. E os inimigos, sabendo disso, vão se fortalecendo, reunindo mais forças para combater. Mas nós sabemos que nós temos a força maior. Assim como no mundo físico, os outros países sabem que se entrar numa guerra com os Estados Unidos é um suicídio, porque é o país mais poderoso, fisicamente falando, em armas e bombas. É o país mais temido do mundo, porque tem a maior tecnologia armamentista. Assim também os espíritos malignos sabem que ao lado dos crentes, dos servos do Senhor, existe a força maior, que é o nosso Elohim, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. Eles sabem que essa força está em nosso favor. Mas eles tentam usar a mentira para nos ludibriar, nos enganar e nos fazer esquecer que temos esse alto poder em nosso favor. E as artimanhas do inimigo são sutis. As artimanhas deles são terríveis, porque às vezes eles não podem te vencer na força, já que a força deles é pouca. Sabe que temos o nosso rei em nosso favor, ele usa de estratégias. Em vez de usar a força, ele vai usar um joio dentro do teu reino. Ou seja, vai misturar o joio. É como se um exército inteiro ele tivesse um inimigo infiltrado, corrompendo os soldados. O Hitler fez assim, usado por Satanás. Ele conseguiu colocar uma ideologia no coração de todos os militares, de todos os soldados. Ele colocou uma ideologia nazista no coração do parlamento alemão, a ponto das pessoas, permitirem e aceitarem que os judeus fossem perseguidos, dizimados. Não só judeus, pessoas de outros países também foram perseguidos na Alemanha. Então, no mundo espiritual a mesma coisa. Uma pessoa sutilmente usada por demônios e se infiltra na sua vida, até mesmo com a aparência de cristão, até mesmo tomando santa ceia, até mesmo cantando louvores, e começa a dizer para você: não, isso tem nada a ver não, eu já fiz isso, não tem nada a ver não, Deus não vai castigar você por causa disso não. Não, que isso, não é assim também não, você está sendo fanático já. E aí você começa a questionar. Essa é uma armadilha que o inimigo usa. Ele não pode te vencer mais. Ele não pode vir executar aquele trabalho de bruxaria que foi pedido a ele para te matar, para te colocar doença, para te destruir. Mas ele pode vir tentar ludibriar sua mente. Por isso a importância de alguém estar intercedendo por você e você interceder por alguém. E quando alguém está perdido no mundo da droga, da bebida, do vício, dos pecados carnais, e você está intercedendo, o Espírito Santo age naquela pessoa, impedindo daquela pessoa praticar aquelas coisas. Porque quem semeia na mente dele? Os espíritos malignos semeiam. Muitas das vezes eles não podem matar aquela pessoa vai para o baile funk, vai para a balada,
vai para tudo quanto é lugar e nada acontece. E ela fala assim: ah, para que eu vou ser crente? Não aconteceu nada comigo, fui lá, tinha criminalidade, mas não aconteceu nada comigo, vou voltar lá para dançar, para o baile funk lá. Mas não, é porque os inimigos não têm autoridade ainda naquela pessoa para levar aquela pessoa, porque tem alguém intercedendo pela pessoa. Então ele tenta de várias formas, todos os dias, prender mais aquela pessoa no vício, para que ele tenha uma oportunidade daquela pessoa abrir uma brecha com seus próprios lábios de confessar que Jesus Cristo não é o Senhor. E até mesmo confessar que os demônios têm espaço, liberdade e autoridade na vida dela para agir. E de alguma forma aceitar alguma encomenda do diabo. Consciente ou inconsciente, os demônios esperam uma oportunidade de algum louvor para eles, de alguma glorificação, para que eles possam ter liberdade, ter uma brecha no coração daquela pessoa, para que aí ele possa agir efetivamente. Porque enquanto ele não tem essa brecha, ele não pode agir efetivamente. Porque aquela pessoa sempre fala assim: não, meu Deus, ó graças a Deus. Sempre a palavra Deus está no meio da pessoa. E aí, por algum motivo espiritual, os demônios não podem tocar na pessoa. E aí vem a intercessão. Vem a intercessão, você está intercedendo pela pessoa, por uma causa, por uma situação. E o reino espiritual fica impedido de agir. Então, você que acha que a intercessão não é nada, não tem valor, sabe que você é um guerreiro, uma guerreira de altíssima patente, acima de general. É uma guerra espiritual tremenda que você enfrenta. Eu até posso afirmar que no mundo espiritual você está num grau de mais importância do que o cantor da igreja. Você está num grau mais importante, de uma patente maior do que o ministro de louvor. Eu posso te dizer que você está num grau tão alto que chega-se a sua divisa no mundo militar e espiritual é tão grande como um pastor. Lógico, separando as diferenças. Porque quem está no comando recebe a unção maior. Mas quem está na intercessão também recebe uma unção diferenciada de autoridade. Porque se o general supremo daquele exército falar para os intercessores: vocês agora que estão de frente, aqueles soldados que estão na frente de batalha, eles têm que sair. E aqueles que estavam atrás trazendo suprimentos são os que vão ficar de frente. E eles vão pegar toda a sorte de inimigo, todo tipo de armamento, de bombas, de ataques traiçoeiros. E eles estão preparados para isso. É como uma força especial que todo exército tem. No Rio de Janeiro, no Brasil, nós temos a Força Especial da Polícia Militar, chamado BOP. São os soldados especialmente preparados para situações quase que sem solução, onde que a PM comum não consegue agir, o BOP vai lá para agir. Assim também é o BOP no mundo espiritual, são os intercessores. No exército americano tem a Força Especial, os super soldados chamados SEALs. São soldados altamente treinados. Eles são tão treinados que eles são a ponto de ficar debaixo d'água, sem respirar por 10 minutos, se for preciso, para se livrar do inimigo, de ficar sem alimentação, por dias e dias sem alimentação. São pessoas preparadas fisicamente. Assim também é no mundo espiritual. O intercessor, a intercessora,
enfrenta batalhas terríveis, e eu sei o que estou falando, eu tenho conhecimento de causa. Mas também é uma posição linda diante do Senhor. Eu creio que diante do Senhor, Ele diz que vai ter grande galardão. Quando você intercede por alguém, você vai ter um grande galardão, e Ele vai agradecer, vai dizer obrigado, obrigado fulano, obrigado porque você intercedeu pelos meus filhos, pelos meus irmãos, obrigado pela luta que você teve nas madrugadas, pelas lágrimas que você derramou. Ele vai te agradecer, apertar sua mão, te abraçar e falar assim: olha, eu te agradeço porque você intercedeu para que aquela vida não se perdesse. Você chorou, você sofreu, você pagou até com a sua saúde debilitada. Você passou noites sem dormir, você perdeu noites de sono, deixou de ganhar um dinheiro a mais para ficar à disposição, intercedendo. A intercessão é um negócio seríssimo, as pessoas não têm noção. As pessoas querem ficar de frente nas igrejas, querem colocar um uniforme para dizer que é de uma congregação, que tem o título de obreiro, o título de diácono, isso, de pastor, mas não sabe o valor da intercessão. Muitos têm cargos, têm título, mas não intercedem por ninguém. Não tem uma vida com Deus, uma vida quebrantada espiritual. Não vivem o quebrantamento, não vivem o perdão, não vivem o arrependimento. Por isso não tem fôlego, nem coragem, e nem vida no altar para interceder por ninguém. Mas aquele que intercede, que briga, que compra uma briga, que nem é sua às vezes, mas compra uma briga por alguém, aquele ali cresce no Espírito, porque o Espírito de Deus se aproxima daquele que tem um coração quebrantado. O Espírito de Deus contempla aquele que tem misericórdia e compaixão das pessoas. Quando vemos grandes milagres na vida das pessoas, louvamos e agradecemos, mas não paramos para pensar que a luta aconteceu, uma luta espiritual, uma luta que aconteceu no mundo espiritual, e alguém estava lá intercedendo. Me lembro que você está perdendo, e você na primeira semana você já começa a desanimar. Enchia ele igual enchia um pneu de bicicleta, e eles colocavam esses tanques lá no cenário de guerra. Quando os inimigos passavam de avião e olhavam com binóculo, viam o dobro de tanques de guerra, e aí eles batiam em retirada, não conseguiam atacar, ficavam com medo pela quantidade de tanques, mas 200 tanques eram de verdade, 200 eram de mentira. E essa foi uma história real, foi uma estratégia de cenografia que os Estados Unidos usou numa determinada guerra. Não sei se foi na Segunda Guerra ou na Primeira Guerra Mundial. E assim o inimigo também faz. Ele tenta maquiar a situação para dizer que não está perdendo. E aí o meu irmão, depois de 5 anos, continuou orando 6 anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos. Quando ele estava cansado, um dia ele encontrou comigo. Cumprimentamos e aí, tudo bem? E eu mesmo falei para ele: poxa, velhinho, a gente trata assim com carinho, né? Meu velhinho, que ele é mais velho que eu. Poxa, estou indo na igreja. Aí ele falou: poxa, é mesmo? Aonde? Ah, igreja tal. Aí o pastor me convidou tal, e estou indo lá. Aí falei para ele, né, que eu ia me batizar. E aí ele foi para casa, cheio de júbilo e de alegria, lembrando: poxa, Senhor, eu orei 10 anos e ele não mudava. Nos primeiros 5 anos nada aconteceu.
mas foi a luta espiritual e ele intercedendo. A intercessão dele foi constante, porque o inimigo tentou maquiar a situação para dizer que não estava acontecendo nada. Assim também é no grupo guerreiro da família. Você está intercedendo hoje, mas intercede amanhã de novo. Se for preciso, intercede a semana toda, o mês inteiro, o ano inteiro. Porque esses espíritos malignos, eles são terríveis, eles são cruéis. Eles passam uma noite, o dia, a semana, atormentando uma pessoa, tentando prender uma pessoa. E você tem que usar todos os seus armamentos, como está em Efésios 6, seu capacete da salvação, palavra de Deus, jejum, oração, intercessão, insistência, e queimando eles, porque eles são insistentes. Você tem que ser mais insistente do que eles, para a glória do Senhor. O trabalho da intercessão é muito importante, irmãos. Fiquem com essa palavra, que Deus possa falar no coração de todos os guerreiros e guerreiras da família.